Fala pessoal, beleza? Aqui é o Fábio do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais. Primeiramente, vamos agradecer a todos que têm participado aí nas nossas aulas, assistindo nossas aulas, todos os inscritos, aqueles que não são inscritos, se puder se inscrever no nosso canal vai ajudar bastante, e todos aqueles que vêm assistindo, para que a gente possa ter uma interatividade maior, deixa aí seus comentários, o que a gente poderia estar abordando aqui no nosso canal, além das aulas que a gente já vem postando semanalmente, em algumas semanas diariamente. Também deixar aí de onde você é, qual a sua cidade, qual o seu estado, para a gente poder mandar aquele abraço. Nesta videoaula nós vamos apresentar o conceito de transformação linear, as duas propriedades necessárias para mostrar que uma função é uma transformação linear. Nós vamos mostrar essas duas propriedades algebricamente e geometricamente por meio do software GeoGebra. No GeoGebra nós montamos um script que a gente consegue ver o comportamento das funções com relação às propriedades de adição e multiplicação por escalar. Também vamos apresentar o teste do vetor nulo para transformações lineares. No mais, chama a vinheta aí e boa aula, nos encontramos daqui a pouco. Bom, então começando aí nossa aula de transformação linear. A gente já tem uma definição aqui no nosso quadro. Transformação linear nada mais é do que uma função que nós já conhecemos aí desde o ensino médio e satisfaz duas condições, tá? Que são essas duas condições que estão apresentadas aqui. Mas primeiramente vamos ler essa definição formal de transformação linear e vamos aplicar primeiramente as funções do R em R, que a gente vê lá no ensino médio. Retas, uma função do segundo grau, e vamos ver isso também no GeoGebra ali, como é que é esse comportamento. Né? O que der para a gente representar no GeoGebra, a gente representa. Então, primeiro, sejam dois espaços vetoriais, aqui, ó, que eu defino aqui como V e W. Ah, mas quem são esses dois espaços vetoriais? Por enquanto, para a gente, isso não tem importância. Vai ter importância quando a gente definir as funções que a gente quer verificar se é uma transformação linear. Então, sejam dois espaços vetoriais, a única coisa que eu tenho que saber é que todas as regras de espaço vetorial funcionam em V e funcionam em W. A transformação linear, ela é uma função aqui, ó. Toda função ela tem uma lei de formação, isso é importante. Existe uma lei de formação para essa transformação linear. Ela é uma função que vai de V em W. O que significa isso? Significa que o domínio dessa transformação linear, que aqui eu estou chamando de f, ele está contido em V. E a imagem dessa função, ela está contida em W. Mas a gente não vai entrar nesses detalhes agora, porque a gente vai ter uma aula todinha para falar de domínio, imagem, existe se a transformação ela é injetora, sobreinjetora, bijetora, aquelas propriedades todas que a gente vê lá no ensino médio. Então você tem aqui, então F, que está aqui, ó, essa F zona aqui que eu defino, que ela vai de V em W, ela é uma transformação linear se ela satisfaz essas duas equações, ó. Primeiro, f de u mais v é igual a f de u mais f de v, que é a linearidade com relação à adição. E com relação à multiplicação por escalar, se eu tenho um número real aqui, qualquer, e qualquer que seja o v pertencente ao meu espaço vetorial v, f de k vezes v tem que ser igual a k vezes f de v. Essa é a condição de linearidade com relação à multiplicação por escalar. E só por curiosidade, para quem não conhece, esse símbolo aqui, ele quer dizer para qualquer, para todo k real, para todo u e v pertencente ao v, ou para qualquer u e v. Então é o significado aqui desse símbolo, que é um A de cabeça para baixo. Então essa é a nossa definição. Vamos ver alguns exemplos. Nesse exemplo, nós temos uma função real. Ela vai de R em R. O domínio dela está
nos reais, e a imagem também, que é uma funçãozinha que a gente conhece lá, se eu não me engano, é a primeira função que a gente aprende no ensino médio, f de x é igual a x. Isso aqui é uma função que passa sempre pelo 0, 0 do sistema cartesiano. E esse a aqui ele pode assumir qualquer valor diferente de zero. Não, você tem um ponto. Se a é igual a zero, você vai ter, na verdade, todo eixo x, né? Você vai ter o domínio aqui, para qualquer x de a, isso aqui vai ser igual a zero. Na verdade, é uma função constante. Então, vamos botar aqui a diferente de zero, só para a gente poder ver como isso funciona. Primeiro, a gente vai mostrar algebricamente que isso aqui é uma transformação linear. Depois, a gente vai verificar isso no GeoGebra. Então, para a gente verificar que isso é uma transformação linear, nós vamos usar aqui a propriedade 1. Eu vou chamar aqui de A, já que eu botei 1 aqui no exercício. Então, primeiro, para eu verificar que isso realmente satisfaz a condição 1, eu vou pegar dois camaradazinhos meus que pertencem ao domínio. Então, sejam aqui, vou chamar aqui de x1 e x2, pertencente a R, que é o nosso domínio, apesar que a imagem também tem R. Então, o que eu tenho que fazer é o quê? Eu tenho que verificar aqui, f de x1 mais f de x2. Isso aqui, pela nossa regra, tem que dar essa soma aqui. Eu tenho que chegar à conclusão que é f de x1 mais a f de x2. Então, para isso, a gente vai aplicar a transformação linear. Sempre assim, ó. Eu fiz a soma aqui, x1 mais x2. Estou aplicando aqui na f e vou aplicar a transformação linear. Isso aqui, então, é a A que multiplica o que está aqui na f aqui. Que no caso aqui é x. Aqui é x1 mais x2. Então, aplicando esse x1 mais x2, eu vou ter aqui a A que multiplica x1 mais x2. Olha só que interessante, né? Aqui é só eu fazer a distributiva. Então, nós temos ax1 mais ax2. E aí que vem a aplicação novamente aqui da nossa transformação linear. Por quê? Quem é ax1? Ax1, ó, f de x1. Aqui eu volto. E ax2, ó, novamente eu aplico aqui, ó, é f de x2. Então, o que nós temos aqui, na verdade, é f de x1 mais f de x2. E aí, ó, cheguei lá na primeira condição satisfeita. Então, aqui está satisfeita a primeira condição, como queríamos demonstrar. Agora, nós vamos trabalhar na segunda condição. Verificar que f de kv é igual a k vezes f de v. Então, no nosso caso aqui, eu quero verificar o quê? Que f de k vezes x é igual a k vezes f de x. Então, para isso, eu vou ter que definir aqui, ó, sejam um k, um número real, e esse conjunto real aqui é daquele lá da definição que a gente viu em espaço vetorial, que é o corpo que nós utilizamos em espaços vetoriais. A gente está trabalhando com espaços vetoriais cujo corpo é o conjunto de números reais, pode trabalhar com outros. A gente está trabalhando com esse. Um elemento do conjunto, vamos chamar aqui, ó, de x1, também número real, sendo que esse número, conjunto real, é o nosso domínio. E aí, o que nós vamos fazer aqui, ó, é f de k vezes x1. Nesse momento aqui, eu vou aplicar aqui, ó, como eu já tinha destacado aqui, ó, eu vou aplicar a minha transformação linear. Então, todo f de x é igual a vezes x. Então, aqui vai ser a vezes o que está dentro aqui, a x1. Aqui, eu posso fazer a associação dos números reais, certo? Então, isso aqui, na verdade, é k que multiplica a x1. Mas quem é esse cara aqui, ó, que apareceu? A x1, né? Não vou colocar a seta aqui que vai ficar muito comprida, mas é o que a gente viu aqui, ó. A gente, no exemplo anterior, já tinha visto. A x1 é f de x1. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é k vezes f de x1. E nossa segunda condição, ela também foi demonstrada. Ela também é verdadeira. Logo, agora a gente vai concluir, vou botar aqui de azul. Logo, f de x igual a x é uma transformação linear. E isso aqui, ó, quando f vai de R em R. Então, esse primeiro caso está satisfeito. Vamos ver no
GeoGebra, como é que isso funciona? No GeoGebra, usaremos A igual a 1. Bom, então aqui a gente pode ver o exemplo da função que está aqui, ó, f de x igual a x, que é a função que a gente acabou de aplicar. E aqui eu botei alguns controles deslizantes, botei as duas propriedades para a gente verificar geometricamente como é que isso funciona. Então, o controle deslizante para o coeficiente A vai fazer apenas com que a reta mude a inclinação. Ele está de menos 5 a 5, né? Voltando agora, quando chegar a 0 vai ser o próprio x e vai para lá até chegar em menos 5. Eu vou botar ele aqui em 1, vou travar ele, deixar ele em 1, que é o que eu falei lá que ia fazer, é em 1. E aqui, ó, eu defini dois pontos, x1 e x2, igualzinho a gente fez no exemplo, né, pertencente ao conjunto de números reais. E botei a propriedade, ó, primeiro da adição. x1 mais x2 é igual a f de x1 mais x2, que é, né, o que a gente quer provar, que f de x1 mais x2 é o quê? Ó, f de x1 mais f de x2, que eu botei aqui no ponto B. Então aqui eu estou mostrando exatamente a primeira propriedade. Se eu der um play aqui, tanto no x1 como no x2, o que tem que acontecer? O botão A e B tem que estar exatamente um sobre o outro. E aqui, ó, o botão A está aqui, a gente pode passar o mouse. Se eu aplicar o botão B, ele vai ficar em cima. Vamos dar um play e vamos ver o que acontece. O play e play no x1 e x2. Ó, um andando sobre o outro, tá vendo? Se eu tirar o B aqui, você vai ver o A lá o A andando. Se eu botar o B de volta, o B em cima. Então a propriedade 1, que é f de x1 mais x2 é igual a f de x1 mais f de x2, a gente observa aqui na prática, né, no GeoGebra. Vamos dar pausa aqui agora. A segunda propriedade é o quê? Que f de kx1 tem que ser igual a k vezes f de x1. Então aqui a gente faz a mesma coisa. Vamos agora apagar o ponto A e o ponto B daqui. Vamos botar o ponto C e o ponto D. Então nós temos aqui, ó, ponto D de rosa e o ponto C de azul, tá vendo? Tá um em cima do outro também. E se a propriedade que ela é válida, o f de k vezes x1 tem que ser igual a k vezes f de x1, né? Propriedade. Então quando eu apertar aqui o play novamente, ó, eles têm que andar um sobre o outro. Ó, vamos tirar aqui o ponto D, a gente tem que ver o ponto C ali andando lá. Ponto C, tá vendo? Os dois exatamente iguais. Voltando, né, que eu defini aqui, ó, meu ponto deslizante de menos 3 a 3. Vou dar um zoom aqui, né? Ele vai só de menos 3 a 3, ó. Beleza, ficou até melhor. Vai vir aqui, ó, x igual a menos 3, vai bater aqui. Volta e vai x até x igual a 3, vai bater aqui, ó. E isso, né, fica bem legal a gente usar o GeoGebra para fazer esses experimentos. E agora vamos ver o seguinte. Será que uma reta que não passa pela origem é uma transformação linear? Vamos ver primeiro aqui no GeoGebra e depois a gente vai ver na prática lá na caneta. Vou botar aqui ax mais 2 e vamos apertar Enter. Olha que legal, né? Por enquanto os dois estão lá em cima lá, mas vamos tirar esse cara e esse. Vamos fazer a adição primeiro. Vou botar aqui o A. Vamos botar aqui no 0. Quero botar no 0. Vou botar esse cara aqui também no 0. Então, e B. Ih, já deu erro. Olha onde o B está. O B está aqui em cima. E o A está aqui. O A está em cima da reta. Que é o f de x1 mais x2. Mas o f de x1 mais o f de x2 não está na reta. Só nesse ponto aqui já percebe-se que não é uma transformação linear. Geometricamente já está mostrando isso. Para ficar mais interessante, eu vou colocar aqui nesse ponto B para mostrar o rastro na hora que a gente fizer o ponto deslizante. Para ver o que vai aparecer ali. Ó. Vamos dar o play. Vou dar o play x1 e do x2. Ó. Olha lá o rastro do ponto B. Voltou, vamos voltar. Estamos voltando. Ó, que legal. Ó. O que está acontecendo aqui? Ó? Esse ponto B, que é f de x1 mais f de x2, na verdade, ele está construindo a imagem de uma reta paralela a essa reta aqui. Por que isso? Isso a gente vai ver algebricamente agora como é que funciona. Mas antes, vamos ver aqui a propriedade agora do escalar. Então vamos tirar aqui o ponto B. A gente tem que limpar o rastro, k igual a 0, e já está dando diferença, né?
Bem interessante. Porque quando a gente faz aqui, ó, K vezes X1, então aqui está bem interessante. Qual é? O K é 0, né? Eu botei o K em 0, então aqui na verdade está zerando esse termo, está sobrando 2. Mas aqui, como o K está multiplicando a função por fora e o K é 0, está dando 0, 0. Então isso já... Vamos colocar o rastro, configurações, vamos marcar aqui, exibir rastro. Só mexendo o K, não vou mexer o X1 e X2 não. Olha que legal, só mexendo o K. Se eu mexer o X1 e X2, você vai virar uma bagunça, né? Mexendo o K, ele está me dando ali, aparentemente está parecendo ser duas retas perpendiculares. Tá? Isso aí, algebricamente, tem como conferir. Aqui ele está me dando duas retas perpendiculares. Vamos botar agora o X1 e o X2, ó. Ih, olha lá, ó, coisa doida. Ih, danou. E aí o rastro, ó. Como o X1 e X2 está variando de menos 3 a 3, ficou essa coisa doida aí. Está variando K, X1 e X2 tudo ao mesmo tempo. Mas é só para a gente ver mesmo essa bagunça como que é ficar, que praticamente em momento nenhum esse ponto D fica em cima da reta, ó. Ele passou pela reta aqui uma vez, ó, vai passar, passou. Aí ele foi lá embaixo, fez um desenho doido e depois ele passou aqui novamente em cima da reta. Vamos dar um zoom aqui, ó. Vai fazer o rastro de novo porque eu dei um zoom, ó. Passou na reta, vendo? A gente mostra que nesse caso aqui, as duas propriedades aqui, ó. Vamos dar uma pausa aqui agora, vamos deixar só o K, né? Que é, nessa segunda propriedade o importante é o K, não o X1 e o X2, mas ele já mostra que não funciona também. Então vamos fazer isso algebricamente. Bom, então, para a gente exemplificar o que a gente acabou de ver lá no GeoGebra, eu coloquei aqui a nossa função f, que vai de R em R, tal que f de x é igual a x mais b. Então, nós temos aqui, ó, a e b como constante, esses valores não mudam. E aí, aplicando a primeira propriedade, eu já fiz as contas aqui, nós temos aqui, ó, os valores x1 e x2 pertencentes aos reais. São dois elementos do domínio dessa função. E eu vou aplicar esse x1, essa soma de x1 com x2 na função aqui. Isso aqui vai ser aplicado aqui nessa função. Então, ó, f de x1 mais x2. E aqui eu vou usar a minha lei de formação, que é quem? A vezes x mais b. Então, no lugar do x, eu troco por x1 mais x2. Então, a gente vai ter A que multiplica x1, mais A que multiplica x2, mais um Bzinho que está ali lá de fora. E fazendo essa distributiva, vai ter AX1 mais AX2. Só que olha o que apareceu aqui interessante. Nesse destaque aqui que foi dado, nós temos AF de x2. Porque se eu substituir x2 aqui, o que eu vou ter F de x2 é AX2 mais B. Então aqui nós temos a F de x2. Só que sobrou um AX1 aqui, ó, sozinho. Isso não é nada ali na minha função. Então, isso aqui é diferente de f de x1 mais f de x2. Então, essa propriedade, ela falha. Ela não funciona. Por que ela não funciona? Porque eu tenho um cara aqui do lado de fora, aqui, ó, que vai me atrapalhar sempre aqui, ó, que é o b, esse coeficiente, porque ele é constante. Eu não vou ter um b mais b aqui, vai ser sempre b. Mas isso aqui me basta para provar que essa função não é uma transformação linear. Mas como eu sou teimoso, né, a gente vai fazer a outra propriedade para poder ver como é que funciona. Então a propriedade 4 eu também já fiz, vou botar aqui na tela. Propriedade B, ó, sejam um número real K e um elemento do domínio. Por que eu estou botando separado? Mas aqui é real e aqui é real. É porque a gente vai trabalhar depois com funções que vão de um espaço vetorial em outro. E esse K é sempre um número real, porque a gente está trabalhando com espaços vetoriais sobre o corpo dos números reais, como a gente falou lá no início, né, dos vídeos de espaço vetorial. Então, por isso que eu estou destacando isso. Então, f de k x1, quando eu aplicar aqui na minha transformação linear, a minha lei, na verdade, isso aqui é uma função, não é uma transformação linear, isso aqui é uma função. Quando eu aplicar nessa lei de formação dessa função, eu vou pegar o kx1, ele vai ser trocado aqui no lugar de x. Então vai ficar a que multiplica kx1, mais o bzinho lá. Porém, botando aqui a associativa aqui,
Vai ficar K que multiplicar x1 mais B. E olha que eu já fiz um círculo aqui, porque o coeficiente que multiplica B aqui é 1. Ó. Aqui é 1. É 1 vezes B. Isso falha. Por que falha? Porque o K vezes f de x1, na verdade, é isso aqui. Ó. É um K que multiplica x1 mais um K que multiplica B. Que é diferente aqui. Aqui é o K que multiplica x1 mais 1 que multiplica B. Então, esse cara aqui, concluindo, portanto, f de x igual a x mais b não é uma transformação linear. Ela não é uma transformação linear. E isso a gente poderia ter resolvido sem aplicar essas duas propriedades. Porque existe uma coisa que agora eu vou botar em destaque aqui, que é chamado teste do vetor nulo. Toda transformação linear, f de 0 tem que ser igual a 0. Isso é o teste do vetor nulo. E nesse exemplo aqui, ó, que nós pegamos, se a gente fizer aqui, nesse exemplo 2, f de 0 vai ser o quê? Ó? A que multiplica 0 mais b, que é igual a b. Então já falha. Eu não precisaria mostrar aquelas duas propriedades. Tá? As duas falharam, obviamente. A primeira falhando já pararia também, mas o teste do vetor nulo para mim já seria suficiente. Tá? Porque numa transformação linear, f de 0 tem que ser sempre igual a 0. Só que aí vai vir agora um outro exemplo que a gente vai ver lá no R3, lá no GeoGebra também. Esse teste vai falhar. Porém, ela não é uma transformação linear. Então nós temos aqui uma função real, que vai de R em R, tal que f de x é igual a x ao quadrado. Funçãozinha quadrática lá que a gente conhece, né? Básica. Vamos fazer aqui o teste do vetor nulo nela. Olha só que legal. F de 0 é igual a 0 ao quadrado. Vou botar aqui. É igual a 0. Pô, legal. É uma transformação. Não tem como a gente afirmar. O teste funcionou. Agora vamos para B, que agora eu mudei a ordem aqui. Vai ser B agora vai ser a da adição. Como a gente tem um teste nulo, agora vai ser A, B e C. Era só A e B, né? Vamos verificar a adição. Se nós temos aqui, ó, dois números, então sejam x1, x2 pertencente ao domínio. O que a gente vai fazer agora é verificar se essa soma f de x1 mais x2 é igual a f de x1 mais f de x2. Então a gente tem aqui, ó, f de x1 mais f mais x2. Isso aqui é igual a, aplicando a minha transformação, a x1 mais x2 ao quadrado. Nossa regrinha, ó, x1 ao quadrado mais duas vezes x1, x2 mais x2 ao quadrado. Olha só o que já me aparece aqui, ó. Vamos lá. Esse cara aqui, ó, sozinho é a f de x1. f de x1 é x1 ao quadrado. E esse cara aqui, ó, sozinho aqui, ó, é a minha f de x2, ó. Então, isso aqui, ela é diferente de f de x1 mais f de x2. Que aparece porque eu tenho esse termo aqui a mais, aqui, ó, somando. Então, ó, o teste do vetor nulo funcionou, mas a primeira propriedade aqui, ela falha. Ela não funciona. E aqui eu não vou fazer a segunda, não. Aqui não tem necessidade. Vamos ver lá no GeoGebra como é que isso funciona? Então, ó, estamos aqui no GeoGebra, temos nossa parábola, tá vendo? Eu não mudei aqui, deixei ax ao quadrado, mas a aqui é igual a 1, então é exatamente aquele exemplo. E vamos pegar esse cara aqui, né, como vai dar ao quadrado, ele vai para 9. Ele está um pouquinho ali em cima, eu vou puxar para baixo. Vou tentar aumentar aqui. Isso, aí que legal. Vamos colocar aqui, ó, ponto A. Isso aqui é uma soma, então essa soma, na verdade, ela vai lá para cima. Então vamos colocar aqui, ó, eu redimensionei o ponto deslizante para menos 2 a 2, senão ia dar uma coisa muito grande, ó, quadrático, né? Ia para 36. Botei o ponto A e o ponto B, ó. De cara aqui, ó, a gente já vê que a coisa tá errada, ó. O ponto B tá aqui, o ponto A tá ali. Vamos dar um play aqui só para a gente ver essa adição, como é que funciona, né? Como eu falei para vocês, né, lá, algebricamente, a gente mostrou que não funciona. E olha só que legal, o ponto B ele tá fazendo uma parábola mais aberta, ó. E o ponto A é aquela parábola que está lá. Então, ó, o f de x mais 1, o f de x1 mais x2 está em cima da parábola correta.
Mas o f de x1 mais f de x2, ele abre essa parábola, esse rastro aqui em azul que a gente viu, ok? Agora vamos fazer a constante, né? Novamente, eu vou redimensionar isso aqui. Então nós temos aqui o k variando de menos 2 a 2. Eu ativei aqui, ó, o seio dele já está também totalmente diferente, fora. Mas vamos botar aqui, ó. Vamos ver o que, que vai aparecer aqui, ó. Ó. Interessante, ó. Esse que está com rastro é o k vezes a f de x1. Tá vendo? Ele traça uma reta ali. E o kx1, f de kx1 é a parábola normal. Ele está em cima da parábola como tinha que ser. Então a gente vê, né, como que as duas propriedades não funcionam. Porém, quando x1 é igual a zero, a gente tem o f de x0. Isso aí é uma coisa que... Vamos dar uma pausa aqui. Vamos limpar os rastros. Vamos colocar aqui no zero. Vou colocar aqui também no zero. Então aqui, ó, o ponto A e B, ó. O ponto A e B, eles estão aqui no 0, 0, que é aquele teste de vetor nulo. Se eu tirar aqui o B, o A está ali e vice-versa, né? Porque eu posicionei o x1 e o x2 em 0. Então a gente viu que f de x0 é igual a 0. Então o teste de vetor nulo funciona. Qual é a conclusão? O teste do vetor nulo ele não é suficiente para mostrar que é uma transformação linear. Mas ele é suficiente para mostrar que não é uma transformação linear.